bem-vindo, bem-vinda. O DNA está no ar. Eu sou Fabiana Silbor e hoje vou conversar com o psicoterapeuta especialista em florais de Bach, Fernando Vieira Filho, que é autor do livro Cure Suas Mágoas e Seja Feliz. Bem-vindo, Fernando. Obrigada pela sua presença. É um enorme prazer estar aqui com você, Fabiana. Quero começar pelo livro, que é uma obra sem dúvida que traz a ideia de que o maior problema hoje a ser enfrentado é a necessidade de experimentar e ter uma cultura e uma rotina de amor. Exato. Que desafio desse livro, Fernando? É de fato, Fabiana. E o maior desafio da humanidade justamente é lidar com o amor. Porque a gente sabe, por exemplo, que o amor ele tem uma contrapartida que é o ódio. Tá certo? Então, quer dizer, a pessoa, quando ela sofre uma decepção no amor que ela tem, então aquele amor ele se torna o quê? O pessoal fala assim, o amor feriu, o amor machucou, quer dizer, magoou. E a gente sabe que o sinônimo de tudo isso chama-se ódio. Fernando, nós temos uma característica bem particular como humanos, que é a de valorizar muitas vezes os pontos mais negativos. Exato. Talvez nós vivamos histórias com pessoas em que acontecimentos bons se acumulam e um fato muitas vezes que tem um desacordo se torna muito maior. E a simbologia desse fato perdura por tempos e tempos como a mágoa. É verdade, então, que a mágoa é capaz de causar, somatizar, de trazer aí uma série de decréscimos para a vida? Exatamente, Fabiana. A mágoa, nós podemos chamar a mágoa dejeto do amor, porque ela vem do amor. Porque não tem como a pessoa sentir ódio, mágoa, ressentimento de alguém que você nunca amou. Você está entendendo? Então, quer dizer, a mágoa é um sentimento nobre que você dedica a quem você muito ama. Então, o processo para a gente livrar desse lixo, desse peso que vai se acumulando aos anos, que vai intoxicando a nossa alma, e a gente sabe que quando intoxica a alma, aquilo ali vai refletir no nosso corpo, de uma forma natural e inexorável. Fernando, como foi escrever essa obra e traduzir um pouco do que é a sua rotina, já que há anos você se dedica à psicoterapia e avalia e convive com pacientes e também estuda essa condição humana diante de toda essa compostagem hoje de um mundo estressante que é voltado para valores muitas vezes que entram em desacordo com aquilo que o coração pede e que tem um extremado capitalismo. Exato. Essa é a velha história, viu, Fabiana, do ser humano querer, antes de ser, ele quer ter. Então, para ele, o que tem valor é ter. Mas ele esquece que antes da gente ter alguma coisa, a gente tem que ser. Você está entendendo? Agora, esse livro, Fabiana, ele é um livro que surgiu de uma tese que eu defendi. E o orientador dessa tese, que foi meu sogro, Dr. Elias Barbosa, psiquiatra, ele, quando terminou de me orientar, que ficou pronto, ele falou, Fernando, você tem que transformar isso num livro. E eu falei, não, então eu vou transformar. Mas nisso ele sofreu um acidente e veio a falecer. Então, quer dizer, ele não conseguiu acompanhar essa trajetória. Mas aí o que acontece? Esse livro, ele veio dessa tese. E é uma obra literária que explica a questão do amor e do ódio, tá certo? Que mostra essa ambivalência do amor e do ódio no ser humano. Quer dizer, o ser humano ele é capaz de sentir por um mesmo objeto amor e ódio. Fernando, é claro que receitas prontas são sempre difíceis de se adaptar para a maioria, porque cada um tem a sua própria vontade e suas identidades particulares. Todavia, algumas ideias podem contribuir para que a gente tenha algumas atitudes. E eu acredito muito nessa força interna que a gente desenvolve para conseguir realizar aquilo que é importante apenas para si ou para estender às demais pessoas. O que você pode nos dizer em relação a isso, que seja uma forma de que nós possamos no dia a dia nos livrarmos dessa condição de mágoa e de sentimentos negativos que nem sempre nos conduzem àquilo que nós podemos ser de melhor? Fabiana, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que entender a natureza humana. E entender que do ser humano, a gente não deve esperar muita coisa. Por isso que tem aquele psicanalista alemão, Erich Fromm,
ele escreveu um livro que chama A Arte de Amar. E nesse livro, A Arte de Amar, Erich Fromm, ele mostra como trabalhar o amor maduro e o amor imaturo. Entendeu? Então ele falou sobre o amor. E infelizmente, nós seres humanos, a gente ainda não consegue amar de forma madura as pessoas. Quer dizer, amar uma pessoa de forma incondicional, sem esperar nada em troca. Fernando, como isso é realmente difícil. Exato. Porque a gente sempre espera. As Então. expectativas são nutrientes básicos, né, de qualquer relação que a gente estipula. Exato. E é possível isso, assim, à medida em que a gente fortalece aquilo que o outro é e passa a conviver e respeitar? O que a gente pode fazer para ter essa incondicionalidade? Então, Fabiana, igual você tinha falado, a questão do ser humano ver nas pessoas, ver sempre o lado mais negativo das coisas, Mudar das pessoas. isso, né? Então, mas aí nós temos que mudar nós. Porque se eu fico focando em coisas negativas que acontecem ao meu redor, das pessoas e das situações, é porque eu estou sendo negativo. E na realidade o que eu estou fazendo é o que o Freud falava, é a transferência. A gente tem muito isso de fazer transferência para outra pessoa. Então geralmente a gente começa a enxergar nas pessoas, nas coisas, nas situações, aquilo que está dentro de nós. Você está entendendo? Então a gente tem que começar, Fabiana, a entender isso, que amar é um sentimento libertador. É um sentimento que a pessoa tem para a sua libertação, para a sua alegria, para a sua prosperidade e para a sua saúde. Se a gente tem uma falha nesse amor, que é o caso que o Erich Fromm falava do amor imaturo, quer dizer, aí nós vamos ter problema. Está entendendo? Porque, pode falar. Isso é interessantíssimo, porque assim, essa condição de que a mudança é particular. Isso. Porque temos o hábito comum de querer que o outro mude. Lê do engano, tá certo? Isso é uma perda de tempo, uma perda de energia. Nós, seres humanos, nunca vamos conseguir mudar o outro ser humano. O único ser humano que você consegue mudar é você próprio. Quer dizer, com a sua mudança, aí sim, com a sua mudança você vai inspirar as outras pessoas a terem a mesma atitude de mudança, de automudança. Tá? Fernando, você também é especialista em florais de Bach. Isso. E é uma técnica assim que poderíamos ficar Espetacular. horas, né, conversando, uma porque é beleza. profunda. E me lembra que o quanto estamos ausentes das coisas naturais, ao termos qualquer dificuldade, seja orgânica ou emocional, a gente tende a ir para a indústria farmacêutica mais convencional e a gente muitas vezes duvida de que as terapias, né, que são ainda chamadas de alternativas, por equívoco até eu acho, né, porque... Por ignorância. Exatamente. E a gente esquece muitas vezes. E também, esses tempos, entrevistei uma pessoa que eu gostei muito do que ela disse. Ela falou, olha, a gente não despertou para cuidar da nossa mente, do nosso emocional, do nosso coração. Nós temos ainda cuidado muito do corpo em outras partes. Você acredita que isso tem melhorado? Tem. O ser humano tem se voltado para essa condição mais natural? Tem. Porque na realidade, viu, Fabiana, a ciência nossa, de forma geral, tanto a ciência médica, psicológica, junto com as ciências, outros tipos de ciências, na maioria das vezes elas são muito cartesianas. Quer dizer, principalmente na área médica e psicológica, eles são bastante cartesianos. O que quer dizer isso? É você dividir o ser humano em partes. Quer dizer, você quer tratar a pessoa em partes, como se a pessoa não fosse um todo. Sim. Entendeu? Então a terapia com florais de Bach parte de um princípio holístico, tá certo? De ver o ser humano como um todo, corpo, alma e mente, tá certo? Então isso é que é importante, você tem que tratar a pessoa como um todo. Agora, como é que os florais de Bach, eles agem no ser humano? Eles vão agir na pessoa na parte emocional. Tanto é que eu gosto de usar muito na minha clínica, eu uso muito florais de Bach. E só vamos partir para os fármacos só em último caso. Tá? E quando usa o fármaco, por exemplo, a pessoa pode muito bem associar a alopatia, que é a farmacologia, junto com os florais de Bach. Porque os dois agem em níveis completamente diferentes. Tá certo? A alopatia, por exemplo, ela vai agir na química, na fisiologia do ser humano. Tá certo? E o floral de Bach ele age na emoção.
Quer dizer, ele vai agir na parte da alma da pessoa, da quintessência da pessoa. E o efeito sinérgico entre a alopatia e a terapia com florais de Bach é espetacular. Fernando, e essa coisa de que nós criamos esse ambiente em que estamos e que podemos gerar doença e na contramão podemos gerar felicidade, é verdade? É verdade. Infelizmente, viu, a ciência psicossomática, que eu também sou especialista nessa área da psicossomática, que eu mostro muito nesse livro, mostra a relação da causa das doenças na emoção da pessoa. Entendeu? E geralmente essa questão que desequilibra as emoções é aquele problema do amor e do ódio. Quer dizer, o ódio que virou amor, o amor que vira ódio, tá certo? Então isso aí desequilibra as emoções, desarmoniza a pessoa. E aí o que acontece? Com essa desarmonização, o corpo ele vai responder a isso. Porque o corpo ele depende da emoção, tá? Porque é a sede da nossa mente. Então o corpo ele vai de acordo com a nossa emoção. Então geralmente essas doenças, eu cito casos aqui, por exemplo, de psoríase, que é uma doença autoimune, o câncer, que praticamente pode ser considerado também uma doença autoimune, porque ninguém pega câncer, a pessoa faz um câncer, tá certo? Então quer dizer, se a gente for ver a origem, se você for fazer uma pesquisa com a pessoa que está doente, você vai ver que ela tem problemas lá para trás, tudo nessa questão de amor e ódio. Quer dizer, do amor que virou ódio e se magoou. Uhum. E você hoje, por exemplo, se pudesse, porque é claro que as pessoas hoje, eu me preocupo com isso, que tudo está muito rápido e as pessoas estão muito instantâneas. E, consequentemente, querem que as coisas também sejam assim. Isso. As falas muito breves, as informações muito concentradas, e tudo isso não leva a uma profundeza necessária para a autoevolução. Exatamente. Então, assim, tentando buscar nas pessoas essa vontade de que o progresso parta de si, o que se diria para as pessoas, para esse despertar? Ô Fabiano, o que a gente tem notado hoje, principalmente entre os jovens que nasceram depois da década de 80, eles têm uma dificuldade enorme de ler um livro. E quando vão pegar um livro para ler, eles querem um livro fininho, de no máximo 100 páginas. E assim mesmo passa por cima. Então a pessoa tem que entender o seguinte, que tudo começa de um autoconhecimento, de um autodesenvolvimento. Porque hoje em dia, Fabiana, as pessoas ficam esperando que os outros façam por ela. E elas esquecem que tudo na vida começa de um autoconhecimento, de um autodesenvolvimento. E as pessoas têm que começar, viu, Fabiana, a gostar de ler. Porque o que a gente vê hoje, ninguém está gostando de ler. A pessoa pega um livro aí de 500 páginas, olha ali e faz uma careta. E sendo que esses livros com 500 páginas é que vão te mostrar alguma coisa. Tá certo? Livro grosso. Eu tinha um professor que sempre falava pra gente assim, ó, se você quer fazer a diferença, comece a ler livros grossos. Quer dizer, livro que ninguém gosta de ler. Fernando, eu desejo que você tenha muito sucesso muito e que essa obra estenda por todos nós e que traga a nossa capacidade de autodesenvolvimento e gere essa condição de amor tão necessária para que nós possamos estar melhores e também fazermos os outros felizes. Que beleza. Parabéns. Muito obrigado, Muito obrigada Fabiana, pela sua presença. Prazer é todo meu e estar aqui com você e com o seu público. Muito obrigada. Tudo de bom. E você que está em casa já sabe que a sua companhia é imprescindível, fundamental para o sucesso do DNA. Esse programa que traz o outro lado da notícia e que evoca o bom que pode ser feito em todos nós. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo programa.